E lá em 2011, 2012, teve um grande programa de segurança na cidade de Manaus. Naquele momento, a Polícia Militar tinha 12 mil homens. Hoje ela tem 7.800. Caramba. A cidade, naquele momento, tinha em torno de 1.500.000, 1.600.000 no máximo. Hoje tem 2,5 milhões, 2.600.000. Então a gente tem 1 milhão de pessoas a mais na cidade, com um efetivo que era de 12 mil para caiu para 8 mil. Fala aí pessoal, Maricélio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui os melhores momentos de uma entrevista que o Coronel Vinícius, que é o atual secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, né, ele fez ali com o pessoal lá da Rádio Rios, lá em Manaus, sobre segurança pública, sobre algumas estratégias e alguns planos, né, aí para melhorar a segurança pública no Estado do Amazonas. E inclusive ele fala sobre uma possível turma, né, sobre possíveis planejamentos, né, de reconstrução ali do efetivo defasado que está ali na Polícia Militar do Estado do Amazonas. Então eu espero que você fique até o final desse vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Secretário Vinícius Almeida, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rios. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero primeiro cumprimentar o Cristóvão, um grande amigo já de muitos anos, e a Rosali também. Bom dia, secretário. Bom dia, novamente. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com nossos ouvintes, né, e trocando essa ideia para que possamos esclarecer a sociedade dos passos que nós estamos dando e a sociedade até para compreender qual é o objetivo do nosso trabalho e depois poder cobrar. Eu acho que é esse o objetivo, né, de nós, numa sociedade democrática, a população ter as informações corretas, e o papel da imprensa é fundamental nisso para que a gente possa cobrar as autoridades, as pessoas que são colocadas nas pastas para dar resultado e prestar conta do dinheiro público. Eu comecei a trabalhar no Estado com 18 anos, minha primeira profissão foi professor de matemática, e em seguida passei no concurso para a polícia. Eu fazia engenharia civil desde 17 anos e depois optei por... E não foi uma opção fácil, foi uma opção necessária mesmo, né? Era necessidade. Porque eu fazia universidade ali na UFAM, eu pegava 6 ônibus por dia, então não aguentava. Nossa. Eu saía de casa às 5 da manhã e chegava às 1 da manhã. E mesmo com 17 anos, você não aguenta essa pancada. Aí você tinha que escolher, eu falei, vou fazer um concurso público, eu não vou aguentar concluir a universidade. E graças a Deus passei na Polícia Militar e segui essa trajetória. Eu volto para o comando da PM e busco ali, junto com nossos companheiros ali, dar uma repaginada na instituição, dar uma estabilizada, porque durante muitos anos as políticas anteriores no Estado, elas fomentavam uma briga interna na instituição. Isso é muito ruim. Nós vimos aí, a sociedade acompanhou durante um ano ter 3, 4 comandos na PM. Isso é péssimo para a sociedade, é péssimo para a instituição. Então fizemos um comando muito compartilhado com os coronéis e tivemos muitos avanços, né? Mas eu queria fazer uma observação, secretário, que eu tenho observado nos últimos anos. Quando a segurança foi reforçada na capital, o interior começou a sentir demais essa fuga e, ao mesmo tempo, a proteção dos corredores que dão acesso à droga não só para cá, para o Brasil inteiro. Exato. Então, é um problemão daqueles que vai muito além das nossas fronteiras, né? Olha, o problema, eu te digo, é um pouco maior, inclusive. Porque o que acontece? Dentro daquilo que eu te falei, da desconstrução que teve das instituições ao longo desses anos, um dos pontos de desconstrução foi a falta de concurso público. Então imagina, o último concurso da Polícia Militar foi em 2011, a última inclusão. Nós estamos aí incluindo agora, mas esse efetivo só vai estar pronto no final desse ano. Então, mais, esse projeto Amazonas Mais Seguro, eu participei da elaboração dele tem 4 anos. Então é lento, né? Então você fazer concurso, você incluir, você tem hoje muitos percalços jurídicos para isso acontecer. Então 12 anos sem efetivo, o que significa dizer isso? Eu vou dar alguns dados para os senhores aqui. Lá em 2011, 2012, teve um grande programa de segurança, todos lembram aqui na cidade de Manaus. Naquele momento, a Polícia Militar tinha 12 mil homens. Hoje ela tem 7.800. Caramba. A cidade, naquele momento, tinha em torno de 1.500.000, 1.600.000 no máximo. Hoje tem 2,5 milhões, 2.600.000. Então a gente tem 1 milhão de pessoas a mais na cidade, com um efetivo que era de 12 mil para caiu para 8 mil. A gente diminuiu 4 mil. Ou seja, uma redução de 30%. E aí vem a questão que é o dado que a gente usa para mensurar a segurança pública no mundo todo, que é homicídios. Naquele ano, ou seja, 2011, a taxa de homicídio, ela estava em torno de 1.100 e alguma coisa. 2012 é o melhor momento do Estado, ele cai para 940, no 2013, 950 e pouco, aí ele volta para a taxa de 1.000. Então veja, na linha histórica você sempre tem uma taxa de homicídio no Estado entre 1.000 e 1.100. Mas lembrando, 1.000 e 1.100
numa população que, à época, a capital era 1.600.000. Hoje a gente está com 2.600.000, né? E o efetivo muito menor. Aí você tem uma escalada dessa violência no ano de 2022, que ele bate 1.400 e alguma coisa, foi o maior número histórico. E nós alertamos a Segurança Nacional, né, o mapeamento da Segurança Nacional. Exatamente. Agora, olha só, Rosalie, que coisa interessante. Antes de 2022, em 2020, por exemplo, nós tivemos uma decrescente dessa taxa que ela chegou a quase 1.000. Então ela vem a quase 1.000 e sobe para 1.400. Agora, por que isso aconteceu? Qual é esse fenômeno? Chama-se efeito rebote na segurança pública. Por quê? Porque você fez um trabalho muito intenso, isso é importante, mas você não tinha mais efetivo, você não tinha mais braço para sustentar, como uma mola. E soltou. Quando soltou, ele bate 1.400. E você pegar essa mola e jogar abaixo novamente, requer todo um outro planejamento, toda uma nova estratégia. E não é do dia para a noite. Então, ainda assim, com efetivo precário, no ano de 22, no caso 22, desculpa, foi 21 que teve 2.400, nós reduzimos 11%, e ano passado, fechando agora, no caso, agora dezembro, nós reduzimos mais em torno de 5,3%. Ou seja, o somatório de 2 anos, 16%. A gente precisa baixar mais 10% para trazer para aquela linha de 1.000, 1.100. De antes de 2.000. Quem determina essa linha de porcentagem? É a própria segurança do Estado do Amazonas, é o próprio governador ou há uma cobrança nacional? Veja, nós temos que ter existe uma cobrança nacional, existe uma taxa média nacional, que é manter essa taxa de homicídio, e a meta nacional é até 2030 nós termos 16 mortes para cada 100.000, tá? Nós estamos hoje na faixa de 31, ou seja, eu tenho que baixar 50%, né? Não é uma meta fácil, é uma meta extremamente ousada, eu acho quase que impossível de cumpri-la, a não ser que tivesse um aporte financeiro muito gigantesco. Tá, né? Mas vamos então à estratégia. A estratégia pessoal primeiro. Pessoal é então esse efetivo já entrou. Inclusive os policiais civis que agora foram nomeados já foram para o interior que estava sem efetivo. Quantos? Nós mandamos 40 delegados para o interior, mais 80 escrivão e 80 investigadores. Tá, então 200 estão indo aí. É o reforço para o interior. Para o interior. Esse pessoal todo vai para o interior. E aqueles que, eventualmente, os municípios que ainda tinham delegado, existia um grande clarão no interior, alguns voltarão para a capital. Então, veja, se eu estou com um problema no homicídio, para onde é que eu tenho que focar? Homicídio. Então, toda a estratégia que hoje está sendo construída, ela está focando em redução de homicídio. Como? Agora vamos passo. Efetivo, resolvido, efetivo da polícia, eu começo a ter um reforço a partir do meio do ano, e eu tenho que me preparar para a chegada desse efetivo. E aí eu tenho 2 eixos muito importantes. Um é olhar com muito carinho a Polícia Civil, que precisa de uma atualização, principalmente do ponto de vista tecnológico, e é isso que a gente está fazendo. Então, exemplos. O paredão, ele é uma ferramenta magnífica. Por exemplo, hoje as investigações da Polícia Civil, boa parte delas tem base no paredão, porque ele consegue comprovar para a justiça efetivamente a participação ou não daquele elemento no crime. Outras ferramentas nós estamos trazendo. Então, ferramentas de extração de dados celulares, são ferramentas forenses para isso. Já existia no Estado, mas estavam vencidas. Ferramentas que podem concatenar bancos de dados para que eu possa fazer uma entrega qualitativa na mão do delegado na hora dele fazer uma investigação. Ainda ontem eu estava reunido com eles mostrando tudo que está sendo investido. Aí um ponto importante. O ministro Dino esteve aqui há pouco tempo e fez uma fala que a imprensa inclusive reportou, uma fala importante, dizendo o seguinte: olha, o Estado do Amazonas tem 120 milhões e não usa o recurso. Todo mundo deve lembrar disso. Na mesma hora eu peguei o secretário Tadeu, que é uma pessoa maravilhosa, que é o do Senasp, e falei: olha, não é bem assim, você sabe disso. E marquei uma agenda com ele em Brasília. Esse dinheiro existe lá? Existe, só que funciona assim. Ele está lá e você tem que fazer um plano de aplicação, ou seja, ele vai falar, você tem dinheiro para gastar com líquido. Você pode comprar água, você pode comprar refrigerante, você tem que dizer o que você vai comprar. A questão era, nós mandávamos os planos e esses planos não eram aprovados. Veja, o MJ, que é o Ministério da Justiça, ele não tem uma equipe gigantesca, como a gente imagina. E ele tem todos os estados do Brasil. Tava na fila esperando. Tava na fila. E eu tive lá com ele e falei o seguinte: olha, agora o desafio é nosso. Nós tínhamos 60 dias, eu falei para ele, você vai ter eu te peço 45 dias para você me entregar o projeto e eu rodar internamente, que também tem uma parte administrativa pesada, eu rodo em 15 dias. E dos 120, eu só pedi 14, porque era o que era possível naquele momento, em 60 dias. Ele me entregou os projetos com 55 e nós rodamos em 5. Então,
Agora eu tenho lastro para chegar em Brasília e falar o seguinte: não tem mais esse discurso de que o estado do Amazonas não roda o recurso. Okay. Esse dinheiro todo foi para compra de softwares que vão ser utilizados pela parte da inteligência e da investigação da Polícia Civil. Ok. Tá? Então essa é uma estratégia que a gente está tomando agora. Armamento e transporte. Isso está solucionado, né? Nós nunca tivemos tanta estrutura como temos hoje. O governador entregou muita viatura, tem armamento, tem munição, temos lanchas blindadas, vão chegar mais lanchas blindadas. Eu acho que agora a estratégia ela passa um pouco mais da questão estrutural, que é essa de viaturas, armamento, e ela muda mais focada para o homem, em dar a possibilidade, principalmente tecnológica, para que ele possa fazer entregas de qualidade para a população. A perícia entra aí também? Com certeza absoluta. Já estamos visitando a perícia. Existem diversos apontamentos da sociedade para melhoria, primeiro, estrutural da perícia. A gente já está trabalhando a reforma daquele prédio, a integração tecnológica, porque eu não consigo, por exemplo, hoje, aqueles prédios são, quem conhece ali o IML, são todos desconexos, né? Eles não conversam tecnologicamente entre si. E buscando eficiência. Quer ver uma coisa? A pessoa é presa na cidade de Manaus hoje, ele precisa fazer o exame de corpo de delito. Como é que funciona hoje? Ele sai da delegacia, vai lá para a Cidade Nova no IML, faz o corpo de delito, sai de lá, vai lá para o Distrito Industrial para fazer a identificação, para poder ir para o fórum. Olha a loucura. Ainda, acho que anteontem, tivemos uma reunião muitíssimo importante com o desembargador Pascarelli, solicitando, e já avançamos bastante nisso, vai ter uma sala dentro do fórum. Então, o preso vai sair, vai direto para o fórum, lá ele vai ser identificado, vai fazer o corpo de delito e mais, nós vamos reforçar o nosso banco de DNA. Vai ter a coleta de DNA dentro do fórum. Porque quando eu faço a coleta de DNA, eu estou aperfeiçoando e buscando verdadeiramente atender uma demanda que é importantíssima, que é a atenção à mulher. Né? Então, os crimes de violência sexuais, nós temos que ter um banco de DNA muito sólido para que a gente possa aprender esses elementos. Porque esse pessoal que comete, esses doentes que cometem esse crime de estupro, né, eles têm que ser segregados da sociedade e eu tenho que ter prova científica para tirá-los. E como é que a gente vai conseguir? Melhorando o banco de DNA. Isso daí já está... E assim, Vinícius, isso é para quando? Eu espero no máximo, em 15 dias, que foi essa a proposta do desembargador Pascarelli. Que a gente acelere 15, se Deus quiser. Essa é a meta. E o senhor conseguiu apressar a fila lá no Ministério? Conseguiu já aprovar quantos dos projetos que... Dos 14 milhões que eles mandaram, nós aprovamos, os 14 já estão gastos. Todos os 14? Gastamos tudo. Já está tudo empenhado, né? Agora eu volto. Está acertado de nós voltarmos agora em fevereiro. E aí eu já vou levar o novo pacote. E a gente espera executar até o meio desse ano, é isso que a gente tem de proposta, executar 50 milhões dessa verba. Até, no máximo, junho, julho. Nosso time está empenhado nessa missão. Qual é o seu efetivo dos sonhos? A Polícia Militar hoje, como esses 1.000 que estarão entrando, lembra que eu comecei falando 7.800. Então a matemática diria 8.800. Não vai ser 8.400. Porque vai sair gente. Então o mundo dos sonhos é que a gente conseguisse colocar 1.000 e ao final do próximo ano fazer mais um chamamento para a gente ir recomplementando. Agora o mais importante, nós deixaremos ao final dessa gestão um planejamento futuro. Os próximos governos, eles têm que ter um parâmetro de dizer o seguinte, para chegar uma hora que ele fale o seguinte, olha, todo ano eu vou fazer um vestibular para 30, 40 oficiais e eu vou fazer um vestibular para 500 soldados. E isso ser todo santo ano, não tem dificuldade. Política pública aí, secretário, ao invés de um programa de governo? Exato, programa de Estado. O governo vai mudar, vai sair, mas não muda isso que ficou planejado. Eu acho que é isso que a sociedade tem que comprar. Nós temos que passar a exigir de todas a gestão que as políticas sejam de Estado. Algumas são políticas do governador, que é a visão daquele momento, isso daí é natural, mas algumas delas não. A sociedade não pode abrir mão de ter entrada de efetivo todo ano na Polícia Militar, todo ano na Polícia Civil. Porque quando você coloca, por exemplo, 1.000 policiais de uma vez só, não é bom. Você imagina formar 1.000 policiais juntos? É muito trabalho. É muita gente. Né? E outra, fica uma turma de militar, quem já foi militar sabe disso, é uma turma muito grande. Então o ideal, imagine que a gente possa fazer inclusões anuais de 300, 400, no máximo 500 homens, mas que se faça todo ano. Então fica uma política pública, a gente não vai ter do ponto de vista financeiro, orçamentário, o Estado se prepara para isso e a gente soluciona a médio prazo a questão da segurança pública. O nosso trabalho hoje é dar resultados a curto prazo, essa é uma meta, mas deixar consolidado estruturas que o Estado possa, assim como foi feito na SEAP, no médio prazo sair desse cenário de desalento na área da segurança pública. Já falar do interior, na cidade a gente tem um clamor da sociedade justo
quando se fala de roubo a ônibus, porque é um roubo violento, é um roubo que você afronta ali pai de família, mãe de família que está indo trabalhar e você violenta ali 70, 80, 100 pessoas ao mesmo tempo, né? Do ponto de vista emocional. Você prende aquele cidadão, gente, ele sai na custódia. E não é que o juiz quer soltar, é porque a lei manda. O juiz também está atado. Então nós temos que repensar tudo isso. Agora o pior, nós temos entrando o juiz de garantias, o que vai piorar um pouco mais o sistema. Que é o segundo juiz, né? Exatamente. Então, cada vez mais, o Brasil vem dando passos largos nesse sentido. Isso fortalece as organizações criminosas. Você tem, por exemplo, a Organização de São Paulo hoje como uma das maiores organizações criminosas do mundo. Não é mais do Brasil. Nós extrapolamos a fronteira faz tempo, né? E aí o Amazonas sofre, porque nós temos hoje os dois maiores fornecedores de droga do mundo são nossos vizinhos, que é a Colômbia e o Peru. E os nossos rios são os meios de transporte. E aí a gente começa a olhar o interior, quando agora, início do ano, o governador, além da base Arpão 1, lança a base Arpão 2, que vai ficar aqui no Rio Negro. E a motivação de ficar ali é porque a droga que vinha descendo pelos Solimões, ela estava transbordando para o Japurá. E do Japurá ele pegando atalhos, igarapés, enfim, e caindo num rio chamado Mariê, que dá acesso ao Rio Negro. Isso. Então essa droga estava transbordando para o Rio Negro e fazendo dois caminhos. Ou ele descia Rio Negro direto para Manaus, quando eu falo direto para Manaus, parando em Novo Airão também, ou ele subia pelo Rio Branco para pegar a estrada e também subir ali para Boa Vista. Okay. Essa base Arpão 2, ela vai ter inclusive o efetivo do governo de Roraima, a Companhia de Operação Especial vai compor conosco essa base e vai dar essa sustentação. Além disso, a base Tiradentes da Polícia Militar já saiu, ela vai ficar patrulhando acima da base Arpão 1, então tanto o Japurá quanto o Solimões, ela vai fazer um patrulhamento constante naquela região, está acoplado nessa base, uma lancha blindada, da mesma forma que a base Arpão 2, e a base Paulo Pinto Neri, que é da Polícia Civil, teve uma outra missão, já foi lançada, ela está desembarcando, está saindo amanhã de Manaus, e ela vai ter a missão de trabalhar Itacoatiara, Parintins, entrando pelo Rio Madeira, ali da Foz do Rio Madeira. Então ela tem mobilidade para atuar no Baixo Solimões e também no Madeira. Falar alguma coisa sobre a estratégia desse crime que tanto incomoda e que tanto tem importunado o trabalhador, que é o assalto a ônibus? Dá para falar alguma coisa ou está muito em elaboração ainda? Não, nós já começamos esse trabalho lá atrás. Ali nós tínhamos um triângulo que ele representava de 30% a 40% do roubo de ônibus em Manaus. E aí as pessoas às vezes não entendem. Nós temos uma barraca que nós, inclusive, vamos ter que melhorar aquela estrutura, ela é muito ruim para o policial. Nós temos uma estrutura que fica em frente à antiga Philips, na Torquato Tapajós, uma outra na entrada do aeroporto e uma outra lá perto do Delfina. Esse triângulo esse corredor ali é terrível. Esse corredor era terrível. Hoje ele migrou um pouco, ele está adentrando para a Cidade Nova, então eles já estão roubando ali na Max Teixeira, e já temos um trabalho de contenção naquela área. Esse trabalho reduziu ano passado 30% do roubo de ônibus. 30% é um dado muito relevante. Só que nós precisamos buscar zerar. Não é fácil. E volto a dizer, por que não é fácil? Ano passado nós tivemos quadrilhas que foram presas pelo menos 5 vezes. E aí que eu falei, a gente prende e volta para a rua. Nós não temos problema em prender, mas nós temos que buscar a alternativa de mantê-los presos. Okay. Confio no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, nossos policiais, nossos guerreiros têm se dedicado muito fortemente a melhorar a segurança cada vez mais. Porém, nós precisamos ter esse pequeno prazo, que é esse prazo que a gente está tendo agora de investimento, de chegada de recursos, de organização, para que esses resultados que já vêm acontecendo cheguem muito mais forte. Eu não tenho dúvidas que 2024 vai ser um ano muito importante do ponto de vista da segurança pública, nessa virada de chave, com planejamento para deixar estruturado. E ao final do governo Wilson Lima, não tenho dúvida também que nós iremos deixar uma proposta para a sociedade de continuidade de uma política de Estado. Não é uma política de governo, de Estado, para que a gente possa ter mais segurança para o nosso cidadão, para que a gente possa sair para trabalhar, estudar com tranquilidade de ir e vir.